Vamos ficar por dentro de empreender com a Tarsis? Muito bom dia, Carlinhos. Bom dia, audiência. Mais um Empreende Maringá. E hoje eu trouxe um assunto polêmico para a gente conversar, que é sobre os contratos de trabalho. Estou aqui recebendo o André, da APG Advogados Associados. Muito bom dia, André. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Empreende Maringá. Bom dia, Tarsis. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui um pouquinho falando para vocês um pouquinho mais do direito do trabalho também, especialmente para os empresários. Vamos lá, então. Você já ouviu falar sobre a pejotização? Sobre os contratos que são feitos através de uma pessoa jurídica? Você deixa de contratar como CLT e contrata como pessoa jurídica? Então, é sobre esse tema que o André veio falar com a gente hoje. André, começa falando então para a gente sobre a diferença de um contrato de PJ e um contrato CLT. Quais as condições para uma pessoa contratar como PJ e quais as condições para uma pessoa ser contratada como CLT? Perfeito, Tarsis. A gente precisa explicar a diferença entre um contrato de emprego e um contrato de prestação de serviço que normalmente é feito com uma pessoa jurídica, uma PJ que a gente diz. O empresário, muitas vezes, ele não sabe qual que é a melhor opção para ele. Se ele contrata o seletista, contrato de trabalho, ou se ele contrata através de prestação de serviço uma pessoa ali que tem uma empresa, uma pessoa jurídica. Inicialmente, o empresário ele tem que sempre saber se existe principalmente 4 requisitos, são os 4 requisitos do vínculo empregatício. Se existem esses requisitos, com certeza, aquele funcionário, na verdade, é o empregado e ele tem que ser contratado de forma seletista. Quais são esses requisitos? São 4. A pessoalidade, ou seja, o empregado ele tem que ir ao trabalho, ele não pode mandar outra pessoa, ao contrário de um prestador de serviço que pode mandar um preposto a um funcionário dele lá. Segundo, a habitualidade. O empregado ele tem horários a cumprir, entre as 8 e às 18, tem 1 hora de intervalo, etc. O prestador de serviço não tem essa habitualidade. Terceiro ponto, onerosidade. O empregado ele tem uma expectativa de recebimento. Ele sabe que no final do mês vai cair o salário dele. O prestador de serviço, não. O prestador de serviço ele vai receber depois do serviço prestado. E quarto e mais importante é a subordinação. O empregado, ele responde para o chefe, ele segue ordens. E o prestador de serviço não. O prestador de serviço ele é contratado para fazer um serviço num prazo determinado e de uma forma determinada. Então, essas são as diferenças principais, Tarsis. E o empresário ele tem que se atentar a isso, porque se ele contratar um PJ que tem esses 4 requisitos, na verdade ele está fazendo uma fraude à lei trabalhista. Ele devia estar contratando como um seletista. Então, isso pode dar errado lá na frente. Exatamente esse nosso objetivo hoje, é trazer essa clareza para os empresários e para também os colaboradores nesse sentido de existem esses requisitos que o André acabou de trazer para a gente, que esses requisitos eles são dos contratados por CLT. Se você é empreendedor, você é empresário, exigir do seu funcionário, no caso não é nem funcionário, né? Exigir da pessoa que é PJ, algum desses requisitos, você já está infringindo as leis trabalhistas, como o André trouxe, e existem muitas consequências, né, André, de você fazer essa alteração. Fala para a gente um pouco, então, dessas consequências do empreendedor contratar um PJ, mas exigir esses requisitos de um CLT. Exatamente. As consequências, elas podem se tornar muito grandes e muito custosas para o empresário. Então, na hora da contratação, o empresário ele tem que se atentar para ver qual que é a melhor forma, se encaixa PJ ou se encaixa seletista. Se ele errar nesse momento e contratar um PJ, mas no dia a dia ele tiver todos os requisitos do seletista, do empregado, né, aqueles 4 que eu comentei, esse empregado lá na frente, ele pode entrar com uma ação trabalhista e pedir o vínculo empregatício no juízo. Ele pode pedir na justiça a declaração do vínculo empregatício. E não vai ser somente a declaração do vínculo empregatício. Ele vai pedir também as verbas decorrentes dessa ausência de registro, né? Que são as verbas decisórias, 13º, férias, FGTS, tudo que não foi pago ali para o PJ. Então ele vai pedir isso. E aí, com certeza não vai vir só isso, com certeza vai vir pedido de hora extra, vai vir pedido de intervalo não usufruído e muitas outras coisas, férias não gozadas. Então, o risco para o empresário é grande, então ele tem que se atentar a isso.
Como que a gente sempre evita esse risco, né? Minorar esse risco, mitigar esse risco? Primeiro, se vai fazer a contratação de pessoa jurídica, a ausência daqueles 4 requisitos. Segundo, tem que ter contrato de prestação de serviço assinado, com objeto determinado, que é o que a pessoa vai fazer, o serviço prestado, e com prazo determinado. Tem que ser um certo período ali de prazo. Tá? Terceiro, né? Tem que ter emissão de nota fiscal. Se está contratando uma empresa, tem que ter regularidade fiscal, tem que ter emissão de nota fiscal. Então, com isso, você vai blindando ali, diminuindo o risco de uma eventual ação trabalhista pedindo esse vínculo. Então, olha só, você é empreendedor que vai precisar de uma pessoa aí dentro do seu negócio, que cumpra horários, que tenha essa subordinação, que vai receber ordens suas, essa pessoa ela precisa ser contratada pela CLT. Houve essa alteração, né, André, na legislação trabalhista, e isso trouxe até uma confusão de entendimento para os empresários, para que eles achem, por alguma razão, entendam que eles podem sim contratar como pessoa jurídica, até para diminuir os custos deles, mas muitas vezes nem eles entendem os riscos que eles estão correndo. Eu estava falando aqui com o André um pouco antes da gente começar a gravar, que eu vejo esse tipo de ocorrência todas as semanas dentro do meu escritório. É sempre alguém dizendo que vai contratar por PJ, e muitas vezes é por falta de clareza mesmo, é por falta de esclarecimento, por falta de entendimento. André, você quer deixar mais alguma dica, mais alguma sugestão? Você acha que é importante que os nossos empresários que estejam aí assistindo a gente tenham consciência de rotinas que algumas vezes você vê lá dentro do seu escritório? Alguma coisa mais comum nessa falta de entendimento dessas leis trabalhistas, que os empresários acabam muitas vezes sofrendo essas ações por falta desse entendimento? Olha, Tarsis, o que eu sempre recomendo, antes de contratar uma pessoa, né, ou uma pessoa jurídica, converse com o seu advogado de confiança. Exponha para ele o que você espera daquela pessoa e se é possível a contratação via pessoa jurídica com contrato de prestação de serviço. Porque às vezes você expondo aquele objetivo, o que a pessoa vai fazer, as funções dela, né, o que você espera dela, o advogado pode falar assim, você pode contratar com pessoa jurídica que está tudo certo, vamos fazer o contrato, vamos fazer todas as orientações aqui. Ou ele vai falar assim, não, aqui não é um contrato de prestação de serviço, aqui na verdade vai ter uma relação de emprego. Então recomendo que você registre ele, pague todas as verbas dos direitos trabalhistas, enfim. Então minha recomendação cada caso é um caso. Não adianta você pegar todo mundo lá da sua empresa e falar assim, todo mundo aqui é PJ, vou pagar menos tributo, não precisa pagar INSS, não precisa pagar imposto de renda do empregado, né? Do empregado, funcionário, vai ser melhor para ele. Não é assim que funciona. Lá na frente pode dar pior. Lá na frente os custos podem ser maiores. Então, empresário, preste muita atenção nessas contratações que você faz aí dentro do teu negócio. Como o André trouxe aqui para a gente, procure uma assessoria jurídica, procure uma assessoria contábil, para que você faça isso de uma maneira que diminua os riscos, porque eu já vi muitos empresários que tiveram uma quebra financeira muito alta por conta dessas ações trabalhistas. Nosso objetivo aqui é justamente trazer essa clareza e esse entendimento para você. Obrigada, André, pela sua participação aqui no nosso quadro. Deixa aí suas redes sociais, os seus contatos, para que os nossos telespectadores consigam te achar, te encontrar. Eu que agradeço pelo convite, obrigado pessoal, obrigado por assistirem o programa. E se quiserem acompanhar lá nossas redes sociais, @APG Advogados.